Como atender um cliente que se queixa de questões sexuais? Olha, Diogo, eu vim fazer terapia com você, mas o problema não sou eu. O problema é o meu marido. O meu marido tem uma questão sexual que é muito séria e parece que quando eu vou para cima dele, parece que ele não quer ficar comigo, parece que ele me rejeita. Olha, mas o problema não sou eu, o problema é o meu marido. Primeiro ponto é ouvir exatamente na essência o que aquela pessoa está trazendo. Será que aquela pessoa está trazendo um caso de impotência do marido? Será que essa pessoa está trazendo um caso onde o marido perdeu ali aquele fervo sexual por ela? Ou será que essa cliente está trazendo algum tipo de culpa? Culpa em relação à parte sexual que está sendo desenvolvida naquele relacionamento afetivo. Então a gente tem que investigar. Olha, desde quando isso é assim? Ah, desde sempre isso é assim. Tá bom. Mas vamos lá, no início do casamento, existia um fervo maior sexual do que o que está acontecendo agora? Sim, no início do relacionamento tinha, tá? E a partir de que momento isso mudou? Ah, isso mudou no momento dos filhos. E aí a gente teve um filho e esse filho nosso é um filho especial. Ah, esse filho seu é um filho especial? E como o seu marido olha para isso? Ah, o meu marido se sente muito culpado e ele já falou também que talvez eu possa ser culpada. Então, quando ele olha para você, ele está olhando para você ou ele está olhando para o filho de vocês? E quando você olha para ele, você olha para o seu marido ou você está olhando para o filho de vocês antes de olhar para o seu marido? Então preste atenção, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas a gente precisa compreender que existe uma ordem numa relação afetiva. E a ordem na relação afetiva é o que veio antes. E quem veio antes? Veio o filho ou veio o casamento? Veio o casamento. Então você primeiro precisa olhar para o casamento para depois olhar para os filhos. Nossa, Diogo, por que você está falando isso para mim? Meu filho é minha prioridade, é o máximo, tá? Então você não quer olhar para o seu casamento, você quer focar nos seus filhos. Se você focar só nos seus filhos, como é que vai ficar o casamento? Provavelmente fadado ao fracasso. Então, existe uma ordem hierárquica e a ordem é primeiro o casamento, depois os filhos. Eu não estou falando que filho não seja prioridade, mas o que eu estou falando é que é necessário olhar para o casamento. Uma vez por semana vocês saírem juntos, talvez 2 vezes por semana, uma vez sair para jantar, dá uma esticadinha, faz uma relação sexual ali, depois um outro dia sai para ver um filme no cinema, dá uma esticada também para uma relação sexual. É necessário se manterem, porque se o casamento não se mantém, os filhos são prejudicados, sim. A partir do momento que aquele pai está infeliz, aquela mãe está infeliz. Então é muito importante a gente investigar qual é exatamente a causa daquela relação sexual não está indo bem. Qual é a questão? A questão realmente é com o marido? Realmente é com a esposa? Ou a questão é com a própria pessoa que está ali na frente? Às vezes existe muita culpa. A pessoa começa a olhar e falar assim, ah, eu não tenho o corpo daquela mulher que eu sei que o meu marido deseja. Ou eu não tenho a sexualidade tão aflorada e não faço coisas que o meu marido deseja ou que a minha esposa deseja. E o nome disso é culpa. A gente às vezes não aceita a gente do jeito que é e a gente começa a se comparar com outras coisas. E numa relação afetiva isso acontece constantemente. E aquela pessoa que vai ali fazer terapia, geralmente ela traz que o problema é o outro, mas no fundo ela não está olhando para ela e ela começa a se culpar. Casos de traições, casos de às vezes o marido olhar para outra no meio da rua, aquela mulher começa a se oprimir sexualmente. Às vezes acontece também algum tipo de cisma. Por exemplo, é muito comum quando tem uma família, às vezes o marido não se dá bem com a sogra. E aí, pelo fato dele não se dar bem com a sogra, aquela esposa começa a olhar para ele de um outro jeito. Ah, se ele não se dá bem com a sogra, é porque ele não gosta da minha família. Se ele não gosta da minha família, ele não gosta de mim. Aí aquela pessoa faz corpo mole, aquela pessoa começa a tratar de um outro jeito e aquela pessoa começa a evitar sexualmente o seu parceiro.
Eu já atendi pessoas que ficaram 5 anos sem fazer relação sexual, morando na mesma casa, sem trair um ao outro. E como que, por exemplo, eu fiz um trabalho de resgate desse casamento? De uma forma muito simples. Eu perguntei se existia amor. E aí, quando eu perguntei se existia amor, a pessoa falou muito. E eu falei, o amor é a favor de uma boa relação sexual com o seu marido ou o amor é contra uma boa relação sexual com o seu marido? A pessoa respondeu, o amor é a favor de uma ótima relação sexual com o seu marido. E aí eu falei, você está a favor do amor ou você está indo contra o amor? Não, eu estou a favor do amor, eu quero estar a favor do amor. E o que você aprende com isso? Aí a pessoa falou, eu aprendo que eu preciso olhar sexualmente novamente para o meu marido. Tá, e qual foi o momento que você parou de olhar sexualmente para o seu marido? O momento que eu comecei a me sentir muito feia e passei a não me aceitar quando eu olhava no espelho. E eu tinha vergonha do que o meu marido ia falar. E assim a gente foi matando a nossa vida sexual porque eu não consigo olhar para mim. Então isso tem a ver com o seu marido ou isso tem a ver com você? Isso tem a ver comigo. E o que você aprende com isso? Eu aprendo que eu só vou resgatar minha vida sexual se eu me aceitar. Tá. Agora fala pra mim. Quantas vitórias você teve na vida? Eu tive essa vitória, eu tive filho, eu tive isso, eu me formei, eu sou bem-sucedida profissionalmente. E você se orgulha de quem você é? Sim, eu me orgulho de quem eu sou. E quem você é tem esse corpo que você tem. Você talvez nesse momento, talvez você não consiga ter outro corpo. Mas talvez no futuro, se você se desenvolver e até mesmo fazer atividade física, dietas e outras coisas, você pode ter um outro corpo. Mas nesse momento o teu corpo é o que você tem. Então, enquanto você não aceita o teu corpo do jeito que você é, talvez você não se aceite como ser. Mas você acabou de me falar que você aceita todas essas conquistas e se orgulha disso. E se você se orgulha disso, é porque você é um ser sensacional. Realmente eu sou um ser sensacional. Eu estou passando a me ver de uma outra forma. Pois é. E aí, você se aceita do jeito que você é? E a pessoa começa a chorar, chorar, chorar. E essa pessoa começa a se ver, ela começa a se aceitar. Depois de 2 semanas, essa pessoa voltou para mim e falou que voltou a praticar a relação sexual com o marido. O marido ficou muito feliz. E ela estava ali olhando para fazer uma dieta, para poder melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde, melhorar inclusive a parte estética para ela se sentir melhor. E isso tudo é possível através da terapia. Então tome muito cuidado se uma pessoa chega falando que o problema sexual é o outro. Às vezes, a própria pessoa tem questões muito profundas sexuais a serem desenvolvidas com você como terapeuta, mas a pessoa às vezes esconde e fala que a questão é o outro. E aí, gostou desse vídeo? Curtiu o conteúdo? Comente aqui que eu quero saber o que você sentiu desse vídeo. Clique no link também que está aqui para poder você continuar aí acompanhando o conteúdo que eu forneço para você. Eu sou o Diogo Hudson, responsável pela Escola de Heróis Treinamentos, uma formação para terapeutas do novo milênio.